Eu vou te contar a história e falar tudo o que você precisa saber antes de investir no MXRF11, também conhecido como Maxi Renda, que é o verdadeiro veterano entre os fundos imobiliários. Criado lá em 2012, ele faz parte da velha guarda dos FIIs. E hoje é o fundo imobiliário com mais cotistas no mercado. São mais de 1 milhão de investidores que têm o Maxi Renda na carteira, o que representa 42% de todos os investidores de FIIs no Brasil. Fica comigo depois da vinheta. Antes de começar, meu nome é Marcelo Fai, eu sou analista de FIIs e esse é o meu canal onde eu trago sempre temas relevantes como notícias, análises e novidades sobre os fundos imobiliários. Se você quiser uma amostra das minhas recomendações de FIIs, vai no link que eu deixei aqui na descrição que você terá acesso a 3 FIIs de alta qualidade que já colocarão dinheiro no seu bolso menos de um mês após você comprá-los. Então vamos lá para o nosso assunto. Vamos lá. Se hoje o MXRF11 é tão popular, a verdade é que o caminho até aqui foi cheio de desafios. O MXRF11 de hoje é bem diferente do que o que ele foi no passado. Apesar de sempre entregar resultados, o fundo já enfrentou muitos problemas. Vamos voltar um pouquinho no tempo e contar essa história direito dele. Então vamos lá. Desde o início, o MXRF11 ele tem um mandato bastante flexível, permitindo que ele atue em 3 frentes diferentes: ter uma carteira de FIIs, fazer permutas financeiras e comprar CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. No passado, esses CRIs eram do tipo high yield, de alto risco e também dos quais se buscava um alto retorno. E de acordo com o gestor atual do fundo, esses CRIs tinham problemas significativos, como garantias mal formalizadas e retornos incompatíveis com os riscos envolvidos. O fundo chegou a ficar em uma posição desconfortável, torcendo para que essas operações não dessem errado, porque seria muito difícil executar as garantias caso fosse necessário. Além disso, ao longo da sua história, o Maxi Renda incorporou um outro fundo da XP, o XPGA11 XP Gaia, que também estava cheio de CRIs mal estruturados lá dentro. A gestão viu sentido nessa fusão, já que os problemas dos dois fundos eram semelhantes. Então era melhor juntar tudo e ir resolvendo junto. Mas aí começou a limpeza. O fundo foi aos poucos fazendo uma revisão dessas operações antigas e ajustando os preços dos ativos de maneira mais transparente no balanço do fundo. Muitos CRIs não tinham uma marcação de preços adequada, o que não refletia o real valor do patrimônio do fundo. Agora imagina a reação dos cotistas na época. O patrimônio do fundo começou a diminuir porque o gestor vinha marcando num preço mais adequado, mais aderente, mais real do que seria o valor daqueles CRIs, que era naturalmente mais baixo do que eles estavam marcados no balanço. Então, os cotistas viam um patrimônio começar a diminuir e pouca gente entendia o que estava acontecendo. Isso criou uma imagem para o Maxi Renda naquela época muito negativa no mercado. Com muita gente achando que o fundo era uma espécie de fundo de desova de ativos problemáticos da XP. Mas esse passado ficou para trás. Hoje, o Maxi Renda tem um perfil muito mais consistente e seguro. A maior parte da sua carteira atual é composta por CRIs high grade, aqueles de baixo risco, mas que também oferecem um retorno menor, sempre compatível, o retorno com o risco que se corre. E para maximizar os rendimentos, mesmo em operações mais seguras, o fundo adota uma estratégia interessante. Ele origina muitas operações e, assim que surge uma oportunidade, vende esses CRIs com lucro no mercado.
Essa é a cereja do bolo de quem atua com CRIs high grades. Como eles têm mais liquidez no mercado, é possível vendê-los com mais facilidade e realizar ganhos relevantes em um curto espaço de tempo. Claro que, para isso, as condições de mercado precisam estar favoráveis. Mas nem sempre é assim. Se o fundo não conseguir vender essas operações, ele terá que carregá-las até o vencimento. E isso pode reduzir os rendimentos, já que o lucro da venda não estará presente e ele receberá apenas os juros dos CRIs que possui. Mesmo assim, isso não é exatamente um problema. Esses CRIs são seguros e o fundo pode levá-los até o fim do contrato sem prejuízo nenhum. No entanto, durante períodos como o que estamos vivendo agora, com juros altos e o mercado mais travado, o fundo tem enfrentado dificuldades naturais para vender esses CRIs. Então ele acaba tendo um rendimento um pouco menor do que ele tinha historicamente, porque historicamente ele conseguia vender mais desses CRIs com mais velocidade e agora um pouco menos. Mas pense que assim que o mercado melhorar, o fundo deve começar a conseguir novamente vender esses CRIs que ele originou com lucro e voltar a adicionar um novo componente de receita no seu resultado, além dos juros que ele recebe dos CRIs, esse lucro com essa venda. Claro que quando o mercado melhorar e se melhorar. E vamos lá. O Maxi Renda, além desses problemas que ele teve lá atrás, você lembra do que aconteceu em 2021? Pois é. No final desse ano, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, alegou que o Maxi Renda estava distribuindo rendimentos de forma inadequada e exigiu que o fundo suspendesse novas distribuições até zerar o seu prejuízo contábil acumulado. Isso durou até meados de 2022, portanto, começou no final de 21 e já no início de 22 esse assunto foi resolvido quando a CVM voltou atrás na sua decisão. O fundo, nesse processo, ele recorreu e, felizmente, tudo se resolveu sem problemas ou prejuízos para os cotistas. Mas o susto, bom, esse ficou e o cotista ali teve que passar por isso, apesar de não perder absolutamente nada nesse episódio. Hoje, o MXRF11 vive uma nova era. O objetivo dele é ter uma carteira composta 80% de CRIs high grade, com esse giro de operações sempre que possível, e até 20% em permutas financeiras. Ele ainda pode, de forma pontual e bem tática, possuir alguns FIIs na carteira. Essa é uma carta na manga que é usada quando o gestor entender ser oportuno. Se você olhar hoje o portfólio do fundo, você vai perceber que existe a presença de cotas de outros FIIs na carteira, ou seja, esse é o momento onde o gestor está entendendo que é oportuno ter pelo menos um pedaço da carteira nesse tipo de operação também. Já os CRIs que o fundo tem, eles são uma mistura de CRIs atrelados ao CDI, que tem uma característica de ter rendimentos mais constantes, né? E tem outros CRIs que são atrelados à inflação, em que os rendimentos oscilam mais de acordo com a variação do IPCA ou de outro índice inflacionário que corrija aquele CRI. Portanto, o fundo faz uma mistura entre esses dois indexadores. O MXRF11 ele é de longe o fundo imobiliário com mais cotistas no mercado e o seu patrimônio também impressiona, são mais de 4,2 bilhões de reais em ativos. E quando a gente olha para a história desse fundo, vemos o quanto ele evoluiu. O passado serve como uma ótima fonte de informações, mas o que realmente importa é o futuro. Afinal, os rendimentos que vão cair no nosso bolso vêm dos próximos anos e não do passado. Aquele rendimento que já foi distribuído, alguém já recebeu. Quando eu invisto agora, eu vou passar a receber, naturalmente, os próximos rendimentos. Então, é o futuro que nos interessa. Se você olhar apenas para o passado do MXRF11, especialmente aquele um pouco mais distante, pode ter uma impressão equivocada. Mas ao analisar o presente e o futuro, é possível ver um cenário muito mais promissor. Essa é a visão
que eu sempre levo em conta na minha análise qualitativa para incluir os fundos imobiliários na minha carteira de recomendação. Olhar para o futuro e avaliar o potencial de geração de renda do fundo. E claro, além de analisar a qualidade do fundo, também temos que ficar atentos ao preço teto, ou seja, o quanto pagar por esse fundo. Afinal, não basta o fundo ser bom, tem que se comprar ele barato. E olha, eu sei que a turma gosta de pagar caro no MXRF11. Mas lembre-se daquela frase que a sua mãe dizia: você não é todo mundo. Então não se deixe levar pela manada, mantenha a paciência e a disciplina para não pagar caro. É um bom fundo, mas se você pagar caro, você fará um mau negócio com um bom fundo. Normalmente, o fundo negocia a valores acima do seu valor patrimonial e vê-lo com desconto é uma verdadeira raridade. Ele é um fundo que dá poucas oportunidades de ser comprado barato. Portanto, você precisa ter paciência para achar um ponto de entrada que seja bom e barato no Maxi Renda. Então, essa é a história do Maxi Renda e agora você sabe de onde ele veio e para onde ele pretende ir com a estratégia atual. E aí, gostou do vídeo? Se sim, peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre os fundos imobiliários e o mercado financeiro. E claro, se quiser saber mais sobre quais FIIs eu recomendo, clica no link abaixo e pega os 3 FIIs que eu deixei de cortesia para você. Aproveita!